Quais acordes são feios e por quê? Sejam bem-vindos aí, mestres. Bora para mais uma live de aquecimento para as inscrições aí do Mestres da Harmonia, né? Um treinamento onde você vai aprender a entender os acordes de qualquer música com facilidade, né? Onde você vai aprender a harmonizar, reharmonizar com qualidade. Beleza? Então essa live aqui é mais um oferecimento aí do Mestres da Harmonia, tá? Que vão ter suas inscrições com condições especiais abertas lá no dia 13. Se quiser fazer sua inscrição, tá? Só garantir sua pré-inscrição aí, tendo acesso a uma Masterclass bônus, só apertar no link lá da minha bio. Ok? Bora lá. Fala, Lucas. Seja muito bem-vindo. Vamos aí, galera. O que eu vou falar aqui para vocês hoje, tá? Quais acordes são feios e por quê, tá? Então, como você vai aprender a usar acordes feios? Quem já viu o meu carrossel de ontem sabe do que eu tô falando, né? Sabe que não passa de uma brincadeira, né? Mas eu quero entrar aqui com vocês num assunto que é muito importante quando a gente fala sobre acordes, que é o que é dissonância, como a gente usa as dissonâncias, para que elas servem. Tá? Isso é um assunto que, para quem quer, né, entender as grandes obras aí da música brasileira, para quem quer entender os acordes, né, quando o acorde foge ali do básico, para quem quer saber usar, né, de propósito acordes ali que tenham uma sonoridade um pouquinho mais apimentada, essa aula vai ser para você, ok? Então bora lá, gente. Primeira coisa é o seguinte. Você já deve ter ouvido aí muitas vezes as pessoas falando de consonância, dissonância. Esses nomes são nomes comuns de aparecerem, né, aí na nossa vida musical. Porém, é muito comum que todo mundo fale sobre esses dois nomes, mas ninguém saiba o que eles significam. É muito comum que as pessoas usem essas palavras, né? Não, é porque esse acorde é muito dissonante. Ah, é porque esse som... E aí você pergunta para a pessoa, tá, mas o que é uma dissonância? Ela não vai saber te dizer tecnicamente. Então é sobre isso que eu quero entrar no detalhe aqui com vocês nessa aula. E tudo começa, tá? Com base no seguinte. Há muito tempo atrás, né? A galera descobriu que quando você toca uma corda dessa no violão, quando você toca uma corda inteira assim, ó, né? Essa corda, na verdade, ela não está emitindo um único som, tá? Ó, dá até para vocês verem que tem duas lâmpadas aqui me iluminando, né? A luz branca, tá? Ela também é parecida com isso aqui. A luz branca, quando você olha para ela, você não está olhando para uma coisa só, você está olhando para a junção de todas as cores, na verdade, ao mesmo tempo. Todas as cores juntas formam a luz branca. E é a mesma coisa de uma corda do violão. Quando você toca uma corda, como essa aqui, ela é formada por vários sonzinhos que estão ali dentro, né? Que a gente chama de harmônicos. Então, aqui pela internet, eu acho que é difícil vocês conseguirem ouvir. Mas se você tiver um violão em casa e tocar, e prestar bastante atenção, você vai ver que dentro do som da corda vibrando, você consegue escutar muitos outros sons, né? Tá tudo aqui dentro, presente nesse som. E o que acontece? Se você for pegando a corda e partindo ela em partes iguais, você consegue ir isolando esses sons. Então, se eu pego uma corda dessa, divido ela na metade, tá? Aqui, ó, o violão visto mais de longe. Quando você toca a metade, você pressiona a metade da corda de um violão, você está apertando ele justamente nesse lugar aqui, que é a 12ª casa do violão, né? Se eu colocar o dedo bem de leve, ó, olha só que interessante o que acontece com o som. Parece que o som fica mais puro, não é que parece. Ele fica mais puro. Eu estou isolando um único harmônico que tem dentro desse som. Esse harmônico aqui é a própria nota da corda, só que uma oitava acima. Quando a gente fala uma oitava acima, quer dizer que é a mesma nota, né, na sua versão mais aguda, tá? Agora, se eu partir a corda em 3, porque aqui eu estou partindo em 2. Se eu partir a corda em 3, eu tenho outro harmônico que vai ser isolado? Sim. Tá? Se eu partir ele em 3, vai dar mais ou menos aqui, ó. Ó. Esse som aqui,
tá? Ao contrário daqui, que a gente tem a oitava, né, do som da corda, aqui é a quinta do som da corda, né? Essa corda que eu tô tocando é a corda Mi. A quinta nota depois de Mi é a nota Si. É exatamente a nota que está sendo tocada aqui, ó. Quando eu faço isso, tá vendo? Se eu tocar a corda Si lá embaixo sozinho, ó, você consegue ver que é exatamente essa nota. E por aí vai, se você vai partindo essa corda em partes iguais, você começa a ter o que a gente chama de série harmônica. Começa a aparecer vários harmônicos, um depois do outro, tá? E esses primeiros que a gente viu aqui, eles são os sons mais próximos do que a gente vai chamar de som fundamental, tá? Vi uma demonstração dessa parada com o Robson, muito louco. Ah, legal. Ah, o Robson do violão, né? Ele é um cara muito bacana. Então, isso aqui é o que a gente chama de série harmônica. Os primeiros harmônicos, né? Se eu fosse apresentar todos para vocês, os primeiros que a gente escuta, né? Quando a gente vai isolando, é o próprio som fundamental, na oitava dele. O segundo que a gente escuta é a quinta. E o terceiro que a gente escuta é a terça. Então esses harmônicos, eles são os harmônicos mais próximos do som fundamental que existem. E se você for pensar em termos de vibração das notas, esses harmônicos, quando você toca eles, você sente que as notas elas estão vibrando em harmonia, de uma forma um pouco menos... como se as ondas não estivessem batendo uma na outra, mas se elas estivessem sendo executadas com harmonia. Pensa que você está na beira de um lago. Você pega uma pedra e você joga dentro da água, né? Beleza, aí ela vai cair dentro da água e ela vai gerar ondas. Se você conseguisse pegar uma pedra e jogar bem próximo do ponto onde você jogou a primeira pedra, as ondas da segunda pedra elas iam colidir com as da primeira, sim, mas ao mesmo tempo elas estariam um pouco próximas, então elas não teriam muito conflito, né? Então quando você toca, por exemplo, o Mi, né? Ó, vou tocar o Mi e o Si juntos. Olha só como é que as ondas, elas soam como se fosse uma coisa lisinha, sabe? Como se uma tivesse bem coladinha na outra, ó. Tá? Se eu tocar assim, né? Parece até que é quase que um som único, né? Ó. Tocar aqui mais grave. Aqui em cima. Aqui. Né? Você sente que os sons eles são bem parentes, né? São bem próximos. Agora, e se eu tocar um Mi e a terça dele? Ó. Você também sente essa sensação. Menos do que no caso da quinta, mas você também sente essa sensação. Nos sons tendo uma proximidade. E aqui pode ser a terça que a gente chama de maior ou a terça menor. Terça maior, para quem não sabe, é a nota que está... Eu tenho uma nota aqui, né, que seria fundamental. A nota que está 2 tons de distância dessa nota aqui, ó, é a terça maior. E quando está 1 tom e meio é a terça menor. E aí eu posso tocar assim também, ó, as duas notas juntas, tá? Então a terça maior, ó, tem esse som. Terça menor, as duas também dão para nós essa sensação de que você jogou uma segunda pedra bem próximo do lugar onde você tinha jogado a primeira, tá? E aí o que acontece? Se eu pensar nesses dois intervalos, tá? Que esse que é o nome certo. Quando a gente fala quinta, terça, a gente está falando de intervalos, de distâncias entre as notas, tá? Esses dois intervalos, a quinta e a terça, e aqui eu estou falando da quinta justa, tá? Que é quando a nota está 3 tons e meio de distância da nota fundamental. Essas duas, né, esses dois tipos de intervalo, a quinta e a terça, se eu inverter eles, eu vou ter outros intervalos. Como assim, Johnny, inverter? Vamos lá, vou explicar para você bem com calma, tá? Se eu estou na nota Dó é mais fácil da gente entender. E eu canto a nota Dó para cima, eu tenho que andar 5 notas, ó. Tem que andar 5 notas para chegar no Sol. Por isso que o Sol seria a quinta. Então é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ok? Mas e se eu botar o Sol aqui embaixo? Se eu botar o Sol embaixo, eu não vou ter que andar mais 5 notas. Eu vou ter que andar só 4. Porque o Sol vai estar aqui embaixo. Aí eu vou ter que fazer assim, ó. Sol, Lá, Si, Dó. Sol, Lá, Si, Dó. Então, enquanto
do Dó para o Sol eu tenho uma quinta, do Sol para o Dó eu tenho uma quarta. Por isso que a gente fala que é a inversão do intervalo. Tá? Então a quinta justa invertida é uma quarta justa. E a terça invertida é uma sexta. Tá? Vamos lá. Só para ficar bem claro para vocês. Dó, Ré, Mi. Tá? Olha só, se eu for do Dó para o Mi, eu tenho 3 notas. Ó. Dó, Ré, Mi. Mas se eu colocar o Mi lá embaixo, aí do Mi para o Dó eu vou ter que andar, né, vou ter que fazer um caminho aí com 6 notas. Então vai ser Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Sexta. Beleza? Então, o intervalo de sexta e o intervalo de quarta virou, a gente passou a considerar eles como se fosse o outro lado da mesma moeda quando a gente pensa na terça e na quinta. Tá? Então, ó, presta atenção, até agora eu te falei. Fundamental, terça, quarta, quinta e sexta. 4 tipos de intervalos. Todos esses intervalos a gente vai chamar de consonâncias. Por que consonâncias? Porque são aí expressões, né? Ou, como eu acabei de dizer, né, o lado da mesma moeda, de sons que são próximos do som fundamental na série harmônica. Né? Então, quem está chegando aí depois, tá? Eu expliquei, né, de onde os sons vão vindo, que são justamente de dentro da corda. Quando você vai pegando os sons, isolando os harmônicos que tem dentro de um som, os primeiros harmônicos que aparecem são esses. Fundamental, terça, quinta, e as inversões da terça e da quinta, você tem a quarta e a sexta. Beleza. Se a gente continuar vendo esses sons, esses harmônicos que vão aparecendo logo em seguida, a gente começa a ter sons que vão ficar cada vez mais distantes do som fundamental. E essa distância desse som fundamental vai fazendo com que os sons deixem de ter aquele parentesco que eu mostrei para vocês, onde as notas parece que elas estão caminhando juntas, e aí você vai começar a sentir a onda de um som batendo na onda do outro. Então, enquanto nas consonâncias é como se você tivesse jogado 2 pedrinhas dentro da água, mais ou menos no mesmo lugar, a dissonância é como se eu tivesse jogado uma pedra aqui de um lado e uma pedra no outro lado. E aí aquelas ondas colidem, elas vão e batem uma na outra. E você sente isso. Tá? Eu vou tocar para vocês a dissonância que eu acho que é a mais forte de todas, para vocês sentirem isso. Não sei se pelo celular dá para sentir com força, mas essa aqui é o som da segunda menor. Presta atenção no som, ó. Tá vendo uma onda batendo na outra? Você consegue escutar bem forte isso, ó. Conseguiram perceber? Mais uma vez, ó. Então aqui é como se eu tivesse pego, como se eu tivesse num lado, né, do lago aqui, tivesse uma outra pessoa do outro lado e a gente pegasse 2 pedras gigantes e jogasse ao mesmo tempo na água. E aí vai dar aquelas ondas, elas vão colidir uma na outra, né? Isso no nosso ouvido é o que gera tensão. Tensão. A galera do passado não interpretava esses sons como só tensão, como só um som, né, que poderia ser usado. Pelo contrário, eles achavam um som horrível. Então, né, o tema da aula é por conta disso. No passado, você tocar isso aqui, você fazer música e usar esse tipo de som, era inaceitável. Ou esse som, né? Ou esse som. Eram sons feios. Não, esse aqui até que não. Mas esse aqui, ó. Tudo isso era considerado como som feio. E aí surgiu, por conta disso surgiram esses 2 nomes. Consonância e dissonância. Tá aqui, se você fosse exato nas palavras, né? Vai ter lá os seus significados, mas basicamente consonância quer dizer som bonito, som harmonioso, e dissonância quer dizer som feio, som desagradável. E o que você fazia com o som desagradável, né? Na música antiga, você tinha que acabar com aquele som desagradável o mais rápido possível, né? E aí, a música que a gente tem hoje, ela é um desenvolvimento da música de coral, né? Da igreja. E aí você pensa, um coral, 2 pessoas cantando ao mesmo tempo, geralmente, quando o compositor não era muito bom, ele acabava cruzando, fazendo as vozes cantarem essas dissonâncias, e aí ficava feio para o ouvido da época, e aí eles começaram a tentar achar formas de acabar com aquela coisa feia que eles escutavam.
E aí eles foram criando os procedimentos de resolução de dissonâncias, né? Então a música ocidental ela foi se desenvolvendo em cima disso. Quando eu tenho um som muito tenso, tá? A live está sendo gravada, vai ser gravada, mas eu vou liberar lá no YouTube amanhã, tá bom? Porque aqui, quando eu jogo no feed, as lives daqui, atrapalha todo o algoritmo lá do Instagram, acaba com o meu alcance. Então eu vou jogar as lives no YouTube para vocês verem, amanhã eu vou divulgar direitinho pelos stories, tá bom? Mas aí, o que acontece? Então, essa ideia de resolver dissonância veio disso. Veio porque os caras viam aquele som tenso e falaram assim, cara, isso aí precisa acabar, vamos ver como a gente passa por esse som tenso rapidamente e consegue não ter problema. Inclusive, por conta disso, tem uma lenda, né, onde dizem que o trítono, que é o intervalo mais famoso que existe aí, né, é um dos intervalos mais tensos, não considero ele como sendo mais tenso, mas o que é um trítono? É quando uma nota tá distante uma da outra pela distância de 3 tons, tá? E aí você tem esse som aqui, ó. Aí, né, tem uma lenda aí que diz que a igreja considerava isso um som do diabo, do capeta, que não podia utilizar. E isso não é verdade, tá? Nunca na história da igreja a igreja deixou de usar o trítono. Pelo contrário, o trítono era utilizado. Só que era utilizado com todo esse cuidado. Assim que você tocava o trítono, você tinha que resolver ele. Você tinha que, né? Você tinha que fazer as notinhas caminharem para suas devidas resoluções. Então, fiz todo esse panorama aí para a gente entender que consonância, tá? É um som que quando a gente escuta ele, né? Ele, aí pensando na mentalidade do passado, ele soa agradável e a dissonância ela soa desagradável e precisa ser resolvida. E se a gente for olhar para a nossa perspectiva hoje, onde a gente usa as dissonâncias com muito mais liberdade, tá? Graças a esse camarada aqui, ó, por conta desse camarada surgiu jazz, por conta desse camarada surgiu bossa nova, tudo que explora muita dissonância veio por causa desse cara aqui, ó, Arnold Schoenberg. Ele foi o criador da música atonal, tá? E ele era um dos defensores do uso da dissonância, não mais como um som feio, mas como um som que é um som tenso. Então você tem sons estáveis e você tem sons tensos. E você pode fazer música com esses dois sons. Então não é questão de ser feio ou não. É questão de ser tenso ou não, tá? Então essa que é a ideia, beleza? Então partindo de todo esse raciocínio que eu fiz com vocês, né? A gente também vai extrapolar esse conceito aqui para os acordes. Por que são os acordes? Eles são nada mais, nada menos do que intervalos juntos, né? Intervalo, como eu disse para vocês, é quando a gente pega uma nota, bota a outra junto, e a distância que tem entre essas duas notas é um intervalo. Os acordes é quando a gente vai colocando intervalos um em cima do outro. É como se os intervalos fossem tijolos, né? Então eu tenho um tijolinho aqui, aí eu coloco outro por cima, eu tenho um acorde. Porque aí eu vou ter 3 notas, vou ter uma nota aqui, uma aqui e uma aqui. Então daqui para cá eu tenho um intervalo, daqui para cá eu tenho um intervalo. E essas distâncias entre as notas é o que constrói os acordes. Então, os acordes que a gente vai chamar de consonantes são acordes que utilizam desses sons consonantes, que eu falei com vocês, quinta justa, terça, né? Então, vamos pensar assim, o som mais consonante que existe na música, né? Mais estável, é o acorde maior, ó. O X, eu vou pôr a cifra assim em X, tá? Quando você tem, né, uma cifra, só a letra lá, você tem a forma mais estável de acorde que existe. Tanto que se você tocar um acorde maior, e se quiser ficar nele aqui para sempre, ó, peraí. Você consegue ficar nesse acorde o tempo que você conseguir. Que você quiser, na verdade. Você não vai sentir necessidade sonora nenhuma de mudar de lugar, tá? Ó, gosto muito do seu perfil, acho que o senhor deveria ser mais conhecido. Ah, obrigado. Estamos na luta aí, né? Na luta, trabalhando para levar a semente. Que bom que vocês estão aí. Beleza, então o acorde maior, ele é o primeiro acorde que a gente vai falar que é um acorde consonante, tá? O segundo acorde consonante é o acorde menor. É o acorde menor.
E ao contrário do que vão pensar aí, né? O acorde maior e menor é por conta da terça. A terça é muito importante, porque é por conta da terça que o acorde é maior ou menor. Se a terça for maior, ou seja, se a distância da notinha que está dando nome para o acorde e a segunda nota do acorde for 2 tons, uma terça maior, a gente tem um acorde maior. For 1 tom e meio, a gente tem um acorde menor. Tá? Mas para essa questão de considerar o acorde ser consonante ou não, a nota mais importante não é a terça, é a quinta. Tá? A quinta do acorde maior e do acorde menor a gente chama de quinta justa. É essa nota que está a 3 tons e meio da nota fundamental. Mas por que essa nota é a mais importante? Lembra quando eu comecei a explicar lá sobre a série harmônica? Eu falei que qual é o intervalo que aparece depois da fundamental? É justamente a quinta justa. Então a quinta justa ela é um som de estabilidade junto com a fundamental. Eu mostrei os dois sons sendo tocados ao mesmo tempo. Vocês perceberam, né? Ó como é que você sente os dois sons caminhando juntos, né? Eu costumo dizer, inclusive, né, dentro do meu treinamento, Mestre da Harmonia, que a fundamental e a quinta, elas são como pai e filho. Quem é o filho? É o som dominante. Onde o som fundamental está, o dominante quer estar. Então, se você toca o sol, na hora que você toca o sol, ele já fala, cadê o dó, cadê meu papai, eu quero estar com ele. É igual um bebezinho, sabe? Quando você pega bebê de 1 ano e meio, ele não consegue ficar longe do pai. É mais ou menos isso. A dominante, ela quer estar com a tônica, porque elas têm um parentesco muito forte. Então é por isso, quando você toca esses acordes aqui, a quinta justa, ela dá uma estabilidade junto com a fundamental e você sente, né, o acorde sendo realmente um fundamento, tendo realmente um repouso, né? Porque o efeito que eu falei de poder repousar no acorde maior também existe no acorde menor, ó. Se eu quiser tocar esse acorde menor para sempre, eu consigo, não vou ter problema nenhum. Onde que vai entrar, né, os acordes dissonantes? São justamente os acordes que a gente vai ter a quebra desse padrão de estabilidade, tá? Então, primeiro acorde que a gente conhece, tá? É o acorde que tem a quinta diminuta, que é o menor com quinta diminuta. Por enquanto eu estou falando só de acordes de 3 notas, tá? Tá vendo onde acontece a instabilidade aqui? Acontece na quinta diminuta. Por quê? Na série harmônica, que eu mostrei para vocês desde o início dessa aula, você não tem quinta diminuta ali nos primeiros harmônicos. Quinta diminuta vai aparecer só depois de vários e vários e vários harmônicos que você vai isolando no braço do violão, que você vai achar. Então aqui, ó, até visualmente você consegue perceber isso, ó. Se eu vou fazendo aqui, ó, aqui eu só tenho consonante. Voltou? Ó, aqui eu só tenho consonâncias. Até aqui. Daqui pra frente eu começo a perceber esses sons mais distantes, ó. Olha esse. São justamente esses sons bem distantes. Então a quinta diminuta é um desses. Tá? E aí, com esse acorde aqui, você quebra essa estabilidade que você teria com um acorde de quinta justa. Então você vai ter o seu primeiro acorde dissonante aqui. Fala, Quari, seja bem-vindo. Muito bom a sua presença aí. Né? Qual que é o outro acorde que vai provocar esse tipo de dissonância? Tá? Aqui, ó. O acorde aumentado. O que é o acorde aumentado? É a versão negativa desse aqui. Tá? Enquanto esse aqui ele tem a quinta diminuta, esse aqui vai ser um acorde maior, só que a quinta dele vai ser aumentada. Mesma coisa, uma alteração na quinta gera instabilidade. Fala, Carlos, seja bem-vindo também. Acabou minha bateria quando o senhor estava apresentando a quarta e a sexta. Daí pra frente perdi, volta um pouco. Vai ficar gravado no YouTube, depois você pode ver a aula toda, tá? Sacou? Então olha só a diferença dos sons, tá? Olha só as diferenças. Vamos lá, acorde maior, acorde menor.
Você vê a estabilidade, eles têm estabilidade, eles se garantem. Agora, menor com quinta diminuta e o aumentado. Tá vendo? São acordes que são tensos. E por ter tensão, são acordes que a gente, né, se habituou a utilizar eles de forma a resolvê-los, né? Então, se eu estou nesse acorde aqui, eu vou tentar buscar uma resolução para ele, né? Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser, deixa eu ver, né? Ó, enfim, eu poderia resolver em vários lugares. E este aqui também, ó, ele gera tensão, né? Ó. Tá vendo? Quando ele encontra esses acordes aqui, dissonantes, quando eles vão em direção a um acorde estável, eles encontram, eles meio que resolvem na nossa cabeça, tá? Tá muito boa a aula, boa didática. O título no YouTube será o mesmo? Vai ser o mesmo, tá? O título vai ser o mesmo. Vai gerar aquela polêmicazinha, né? Sempre tem um bobão que não vê a aula e depois fica brigando, aí gera engajamento, é aquela maravilha. Deu para entender até aqui, né, gente? Aí agora, vamos entrar nas extensões do acorde, tá? As extensões. O que é extensão? São aquelas notas que você pode colocar por cima do acorde para dar uma enfeitada, né? Que é sétima, nona, 11ª, 13ª, né? Você é o terror da maioria de nós aí quando vai ver as cifras lá no princípio, quando a gente está aprendendo. E aí o que acontece? Como que a galera do passado pensava, né, nessas extensões? Sétima e nona para eles eram dissonâncias que precisavam ser resolvidas, né? A quinta justa, como eu falei, era uma consonância, mas a quinta aumentada e a quinta diminuta eram dissonâncias também, tá? Aqui já ficou claro para vocês por que da quinta, né? Aí vamos falar da sétima. A sétima, até um tempo, 100, 150, 200 anos atrás, usar acorde com sétima era uma parada ousada, tá? Porque a sétima era muito tensa no ouvido da galera, né? Sempre quis entender como usar acordes com 12ª, 13ª. Na verdade, você não usa 12ª não, tá? O que a gente usa é a nona, 11ª, 13ª, mas já vou chegar nelas, tá? Primeiro deixa eu terminar de falar da sétima. Acorde com sétima maior hoje, eu nem considero como dissonância. Eu acho que eu considero um som muito consonante, na verdade, né? Você faz aqui, ó, dó maior com sétima maior, né? O jazz, a bossa nova fez a gente naturalizar esses intervalos. Sétima maior, né? Outro intervalo que ficou muito naturalizado para nós, que era uma baita numa dissonância no passado, é o intervalo de nona. Então se eu toco um dó maior com nona hoje, também para nós não vai ter efeito de dissonância. E aí o que é a nona, tá? É a segunda nota do acorde. Se eu estou em dó maior, quem que é a nona de dó? É o ré. É a segunda nota aqui, só que aí eu toco o ré mais agudo aqui, né? Então, quando você está pensando no acorde com nona, você está pensando na segunda nota. Beleza? Então, sétima maior e nona, para nós hoje, nem é dissonância. Vamos para a sétima menor. Quando eu faço uma sétima menor, um acorde menor, para mim também não soa como dissonância. Então, eu repousar num acorde menor que tem sétima menor, para mim é tranquilo. E eu acho até mais estável, de certa forma, do que o próprio acorde menor. Ó. Olha só o acorde menor. O acorde menor com sétima. Ficou natural no nosso ouvido por conta da forma como a música popular é tocada. Só que aí, vamos lá. Se você toca uma sétima maior no acorde menor, olha como é que fica. Isso aqui é uma sétima menor. Olha a sétima maior. Beleza? Aí a gente tem dissonância. Aí a gente tem tensão. Como que eu resolvo uma tensão, Johnny, quando tem a dissonância? O caminho que os antigos passaram para nós aí é o caminho que eu acho mais correto, tá? Se eu tenho uma dissonância, no caso é a sétima maior. É essa notinha aqui, ó. Esse aqui é um dó menor, desculpa, com sétima menor, com sétima maior. O que eles faziam?
você resolve essa dissonância ou um semitom para frente ou um semitom para trás. Esse era o raciocínio. Então, se você está em Dó menor, por exemplo, e você está usando esse acorde, você vai procurar resolver isso aqui em algum acorde, tá? Que permita que você resolva essa dissonância ou aqui ou aqui, né? Então, eu poderia ir para o acorde aqui, se eu estou em Dó, eu poderia ir para... só pensar aqui numa solução, tá? Eu poderia ir para... até o segundo acorde de Dó, né? Ele já me daria essa resolução. Mas não é esse que eu quero, não. Se eu fizer aqui o Lá menor... Não, peraí. Não posso fazer o Lá menor. Aqui, ó, o Lá bemol. Em Dó menor, né? O Lá bemol seria um bom lugar de repouso. Ó. Né? Inclusive eu estranhei bastante quando eu comecei a estudar a harmonia tradicional, que é a harmonia erudita, né? O Schoenberg, nesse livro aqui, ele começa dizendo, por exemplo, que a melhor forma de você resolver o acorde... esse livro aqui, né? O acorde diminuto... Aqui eu só estou em Dó maior, por exemplo. Ele fala que a melhor forma de resolver esse acorde aqui, que é o Si diminuto, é no Mi menor. Aí eu pensei, mas cara, todo mundo resolve esse aqui no Dó, mas é porque ele pensa que esse movimento aqui, ó, o Si indo para o Mi, é muito mais natural. Enfim, então tem todas essas mentalidades. Tá? Mas é esse pensamento que você pensa geralmente quando tem uma dissonância no acorde. Você vai resolver essa dissonância, né? O que vai te fazer caminhar para outros acordes. Sétima menor agora no acorde maior, tá? Também gera tensão. E essa é mais famosa, né? Que é o famoso trítono. A gente está aqui em Dó maior. Se eu faço Sol maior com sétima menor, ó, que é essa nota aqui, ó. Sol, sétima menor. Ó o que eu falei de resolução, ó. A sétima aqui resolve aqui. Mas por que esse acorde ele é muito importante, né? Porque dentro dele, ó, a gente tem o trítono que eu falei com vocês lá, que é um dos intervalos mais famosos aí. E esse trítono, ele causa uma resolução muito importante, que é a resolução no acorde da tônica. Se eu estou em Dó maior e faço Sol, porque assim, só existe um acorde no campo harmônico que é maior com sétima menor, que é o quinto acorde, né? Então se eu toco essas duas notas e eu resolvo elas, essa aqui indo para frente e essa aqui para trás, eu resolvo maravilhosamente bem no acorde da tônica, ó. Né? Beleza? Então, menor com sétima maior e maior com sétima menor já entra na categoria de acorde dissonante para nós, né? Então aqui, ó, a gente pode pôr eles aqui também. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui. Ó, menor com sétima maior e maior com sétima menor. Então, lembra aí. Tem tensão, é um acorde que gera tensão e ele vai pedir para a gente resolver. A gente hoje, né, pela harmonia funcional, a gente diz que esses acordes eles têm função dominante. Ou seja, eles geram tensão que precisa ser resolvida. Você tem que resolver obrigatoriamente a tensão? Não. Se você não resolver, a gente chama isso de cadência deceptiva. Você faz no ouvido da pessoa que você vai resolver, né, que você vai ir para um determinado acorde e você engana ela indo para outro lugar, né? Isso é muito comum, né? Quando o compositor é bom, ele consegue fazer isso muito bem, tá? Aí vamos para cá, ó, né? A sétima aqui, nesses dois acordes, se eu colocar uma sétima maior aqui, se eu colocar uma sétima menor, pouca diferença faz, porque o acorde vai continuar sendo um acorde de tensão, do mesmo jeito, igual eu falei para vocês. E aqui também, e esse acorde aqui, em especial, né? Quando ele tem uma sétima menor, se eu ponho uma sétima menor aqui, ele vira o que a gente chama de meio diminuto. E ele tem uma constituição diferente, onde a sétima ela pode ser diminuída ainda mais. A sétima menor ela tem 5 tons de distância da fundamental do acorde, né? Mas se eu diminuir um semitom ainda, eu tenho o que a gente chama de sétima diminuta. Só existe nesse acorde aqui, ó. E esse acorde é o que eu gosto de chamar aí de buraco de minhoca, né? Buraco de minhoca por conta dele você pode ir para qualquer lugar.
né? Porque, ó, ele resolve para frente, resolve para trás, então eu posso resolver aqui, posso resolver aqui. E como ele é um acorde, não dá tempo de eu explicar isso aqui direito, tá? Mas todas as notas desse acorde são como se fosse a própria fundamental do acorde. Então, do mesmo jeito que essa notinha pode resolver aqui e essa aqui pode resolver aqui, essa também, né? Então, desse acorde eu posso vir para cá, né? Que é o Lá bemol. Isso, estou falando de Dó diminuto, né? Eu posso vir para cá também para o Si bemol maior, ó. Aí eu vou pensar nessa notinha aqui. Então, com ele eu posso vir para um Mi maior, ó. Tá vendo? Eu posso vir para o Ré, ó. Enfim, aí aqui com esse acorde a gente pode fazer festa. Tá? Vamos lá, aí agora vamos pra gente finalizar essa aula, né? Porque não lembro quem falou aí da questão da nona e tal. Você só pode usar como outras extensões, além da sétima, a nona, a 11ª e a 13ª. Nona eu já disse que é a mesma coisa que segunda, tá? 11ª eu já disse não. 11ª é a mesma coisa que a quarta. E 13ª é a mesma coisa que a sexta. Ou seja, 11ª e 13ª são, eu já falei com vocês que são consonâncias, então você pode usar com certa liberdade. A única liberdade que você não pode ter é o seguinte, a 11ª, quer dizer, a 11ª não, a 13ª menor você não pode usar em acordes menores, que seria a mesma coisa que sexta menor. Não existe acorde menor com sexta menor. Por quê? Não é porque a gente é revoltado e não quer que tenha. É porque quando você faz um acorde menor com sexta menor, ele vira outro acorde. Tá? Olha só. Tem um acorde menor aqui, ó. Esse é o Dó, tá? Se eu fizer o Dó com a sexta menor dele, que é o Lá bemol, fica assim, ó. Ele vira, na verdade, um Lá bemol maior. Deixa de ser o Dó menor, sacou? Então, quando o acorde é menor e tem a sexta menor, ele simplesmente vira um acorde maior. Mas essas aí você pode usar com certa liberdade. No caso da nona, a nona maior a gente usa. Todo acorde maior você vai ver aí, música popular você vai ter a nona maior aqui funcionando, né? Então a nona maior, para acorde maior, para acorde menor, nem considere como dissonância. Porém, a nona menor, ela sim é uma baita de uma dissonância. Como eu mostrei para vocês, eu acho que ela é a maior dissonância de todas, né? Todo mundo bota o trítono aí no pedestal, mas para mim, ó, isso aqui, ó, é muito mais dissonante do que isso aqui. Sinceramente. O trítono tem o seu lugar por conta disso, né? Porque é um intervalo que dentro do tom maior ele resolve muito bem na tônica. Mas isso aqui para mim é muito mais dissonante, cara. Muito mais, né? O André falou aí, cara, nunca tinha parado pra pensar no diminuto desse jeito. Ah, que legal. Bom que a gente vai expandindo a mente, né? Então, olha só, como que eu uso, Johnny? Como que eu uso a nona menor, então? Se ela é tão dissonante assim, como que eu vou usar? Primeiro lugar que você pode usar são nos acordes onde ela aparece naturalmente, né? Então, se eu tô em Dó... tá perguntando aí, como que funciona a nona menor? A nona menor é a segunda, só que ela fica um semitom na frente da... Aqui, ó, se eu tô em Lá, por exemplo, a nona menor é essa notinha que tá logo aqui na frente. Si bemol, né? Se eu toco as duas ao mesmo tempo, fica assim, tá? A nona menor é essa. Nona menor, no campo harmônico maior, não vou falar de outros, porque a gente não tem tempo, mas no campo harmônico maior você tem nona menor no terceiro acorde, tá? Então se eu tô em Dó maior, o Mi menor, você pode colocar a nona menor nele, e o sétimo acorde, que é o Si menor com quinta diminuta, você pode colocar a nona menor nele. Fica interessante, né? Então aqui, ó, tô em Dó maior aqui normal, ó. Aí eu venho pro Mi menor aqui, por exemplo, eu posso colocar essa nota aqui, que é a nota Fá, ó. Você tem que fazer uma ginástica aí, né? É uma nota interessante, assim. Deixa eu ver um lugar que fique mais confortável aqui, né? Se eu for fazer
Aqui, ó, aqui é um lugar interessante. Eu posso fazer um Mi menor assim. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer ele aqui, ó, Mi menor com sétima, a terça menor aqui, a sétima aqui. Aí eu posso fazer a nona menor aqui embaixo, ó. Então, ó, Dó maior com baixo em Mi, por exemplo. É uma nota muito característica desse acorde, né? Você toca ela junto com o acorde, você sente na hora que você tá no Mi menor, se eu estiver em Dó maior, né? Ó, cara de Mi menor, né? E se eu tiver aqui no sétimo acorde também, eu posso usar, né? Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, né? Eu posso fazer assim, ó. Ó, aqui seria um Si menor com quinta diminuta e nona menor, né? Também fica bem legal, ó. Tá vendo? É bem mais bonitão do que eu fazia. Um negocinho fechadão, né? Certo? Então você pode usar a nona menor nesses casos. E aí, agora fechando mesmo, tá? Fechando de vez a live, porque senão eu vou ficar 1 milhão de anos falando aqui. Aí vem o tal do acorde alterado, que a galera fala aí, não, escala alterada e não sei o que. Eu vou te falar como que eu penso em acorde alterado, tá? Para facilitar a vida de vocês aí. Eu já falei que este acorde aqui, né? Ó, cadê? Nem tá aparecendo? Eu tinha escrito aqui, nem aparece para vocês. Que miséria. Esse acorde aqui, ele é um acorde que dentro da tonalidade maior, ele tem muita importância. Tonalidade menor também, enfim. Justamente porque ele é um acorde, né, que ele é o acorde que tem a máxima tensão para poder resolver no acorde da tônica. Então, quando eu estou em contextos onde eu estou usando este acorde, tá? E na minha concepção eu posso expandir isso para os outros também, mas vamos falar principalmente desse, porque esse aqui que é chamado de acorde alterado. Como ele já é um acorde tenso, eu posso livremente escolher aumentar a tensão dele, usando dissonâncias que não estejam na tonalidade, tá? Então, né, por exemplo, Dó maior, tô aqui. Se eu tocar o Sol com nona menor, a nona menor de Sol é o Lá bemol aqui, ó. Tem Lá bemol em Dó maior? Não tem. Mas se eu quiser acrescentar o Lá bemol para poder aumentar a tensão do acorde, eu faço isso livremente. Então, na minha concepção, eu estou alterando o acorde para aumentar a tensão dele. Então funciona muito bem, ó. Viu? Ficou parecendo que é outra coisa de outro mundo? Não. Né, Tó? Se eu quisesse fazer ele com nona aumentada também, existe nona aumentada, tá? Seria a mesma coisa, enfim. Seria a mesma coisa com uma terça menor, só que no caso, quando eu faço esse acorde aqui, eu já tenho uma terça maior sendo executada, que é essa notinha aqui, né? Aí se eu tocar no lugar, quer dizer, não no lugar, mas se eu acrescentar aqui, além dessa nota, a nota Lá bemol, né? Eu posso fazer assim, ó. Ó. Tô aumentando a tensão do acorde propositalmente para poder gerar uma boa resolução logo em seguida, ó. Ah, desculpa, ó. Né? Mesma coisa com a quinta. Eu posso alterar a quinta aqui também, se eu quiser, né? Ó, aqui a quinta é justa, tá aqui embaixo. Posso fazer ela ficar diminuta, ó. Simplesmente para fins de resolução, né? Posso fazer a quinta ficar aumentada, né? Então, quando você ouvir alguém falando de acorde alterado, você vai pensar só nisso. O acorde alterado é quando eu, para fins de aumentar a força de tensão dentro do acorde dominante, eu coloco ali uma nona alterada no acorde. Porque o que é a nona alterada? Que ela não tem no acorde, não existe naturalmente no acorde, vou acrescentar ela propositalmente para poder dar um temperinho a mais, ou eu altero a quinta. É basicamente isso, né? A galera gosta de complicar demais a vida aí, pensando em escala, pensando em não sei o quê, e eu acho que tudo é muito mais simples, tá bom?
Gente, então é isso. Hoje a aula foi sobre isso, sobre dissonâncias, né? Óbvio que dá para falar 1 milhão de coisas a mais sobre isso aqui. E você que ficou aí na aula e ainda não entende muito bem de intervalos, tá? Eu vou dar uma aula nessa semana específica sobre intervalos. Inclusive o nome da aula vai ser Aula Definitiva sobre Intervalos. Então se você quer entender o que é uma quinta justa, quinta diminuta, tudo isso, eu não perderia essa aula de jeito nenhum, tá? O André está perguntando como que esse acorde ficaria em uma música. Deixa eu te mostrar então, só pra gente finalizar, né? Você já deve ter ouvido isso aqui, né? Como é que é? Esqueci a cifra, peraí que eu vou pegar a cifra rapidão. Entre os acordes consonantes e os dissonantes existe um jeito? Como assim? Não entendi sua pergunta, Lucas. Vou só pegar a cifra aqui rapidinho, gente. Até sabia de cor, mas agora não me lembro mais. Aqui, ó, Garota de Ipanema. Se você pega os acordes, né, do início. Pera aí que eu tô viajando aqui, calma aí. Garota de Ipanema é famosona, né? Por isso que eu vou utilizá-la aqui pra nós, tá? Ó, ela começa com os seguintes acordes, né? Ó, o que o Tom Jobim fez aqui? A gente tem aqui, ó, o Fá maior, tá? A gente costuma usar o acorde maior com sétima menor, além de eu resolver, né, tipo, o Sol indo pro Dó, eu também posso fazer o acorde que tá um semitom na frente, de qualquer acorde maior ou menor, resolvendo para trás. Então eu posso fazer um acorde maior com sétima menor aqui, ó, na frente do Dó e resolvendo o Dó. A gente chama isso de sub-5, que é o acorde que substitui o próprio quinto acorde, né? Então, quem é o quinto acorde de Dó? É Sol. Quem que seria o substituto do Sol? Aí eu posso pensar no Ré bemol aqui, que é só isso aqui, tá? Um semitom na frente resolvendo um semitom atrás. Então, né, se eu estou aqui em Fá maior, ó, quem que seria o sub-5 de Fá maior? É o Sol bemol aqui na frente. O que o Tom fez? Ele alterou esse acorde. Fez ele com a quinta diminuta, em vez de fazer ele do jeito que deveria ser, que é com a quinta justa. Mas funcionaria, olha, vamos tocar para vocês verem, ó. Com a quinta justa. Mas ele altera, né? E não é nem porque a nota tá na melodia, não, porque nessa hora aqui ele canta. Ele tá cantando nota Mi aqui, ó. Não tem nada a ver. Ele só alterou, ó. Poderia ter alterado ao inverso, em vez dele fazer a quinta diminuta, ele podia ter feito a quinta aumentada? Poderia também, ó. Tá vendo? Se alterar com a quinta aumentada também fica certo. Beleza? Se eu alterasse com a nona, ó, com a nona menor, ó, também daria certo, ó. Tá vendo? É como se você, sei lá, você tá fazendo uma sopa de batata, mas você gostaria de botar um pouquinho de pimenta, né? Você gosta de pimenta, pô. Qual que é o problema? Ah, ninguém come sopa de batata com pimenta. Beleza, mas eu como. E daí? E aí eu boto lá e tô feliz da vida, né? O Bruno, rolaria até um cromatismo descendente na ponta. Aí você começa a brincar, né, com a condição das vozes. Gente, nada na música é preto no branco, é escrito
né, em mármore, como a galera ensina geralmente aí, né? Outro dia eu fiz um vídeo aqui falando que o quarto acorde, né, ele resolve no primeiro, que o acorde subdominante resolve no primeiro. Teve gente que levantou pedra para mim quase me matar aqui no Instagram, né? Tipo, cara, que absurdo, você tá querendo criar briga. Eu falei, cara, não tem nada disso. É porque eu tenho outra visão, posso ter outra visão, posso enxergar de outro jeito, tá? Então é basicamente isso, tá? Tenho mais liberdade aí na hora de pensar, mas eu acho que o conceito de dissonância, de acorde dissonante ficou claro, beleza? Gente, então é isso. Encerro por hoje. Amanhã estarei aqui de novo, às 8 da manhã, às 2 da tarde e às 7 da noite, tá? Para 3 programas aí para vocês, né? Eu vou soltar daqui a pouquinho um carrossel mostrando direitinho como vão ser as lives, né? Mas é basicamente uma análise. Eu estou analisando uma música dos Beatles, uma composição ao vivo, tá? Onde eu componho uma música, uma ideia musical do zero. Hoje eu fiz isso 8 da manhã, foi super legal. E harmonizo, né? E uma aula de teoria, tá? Tudo isso eu estou fazendo como aquecimento para as inscrições para o Mestres da Harmonia, tá? E o objetivo aqui é vender para você mesmo, é te mostrar como o meu ensino é bom, tá? E se você tiver interesse de aprender harmonia, eu estou aqui disponível para poder te ensinar, se eu sou mentor, né? Eu vivo disso, né? Então eu tenho muito prazer de estar aqui podendo ajudar vocês. Se puder ajudar aí, né, o meu projeto, fazer ele alavancar também, será um prazer ter você como aluno, tá? E, enfim, se você se pré-inscrever, né, o link de pré-inscrição está lá na minha bio. Se você se pré-inscrever, alguns benefícios que você vai ter. Primeira coisa, você vai poder entrar na turma com desconto, tá? Entre os dias 13 e 18 vai ter um desconto de R$100. O curso ele é 597, né? E aí você vai poder entrar na turma por 497 e você vai ganhar uma imersão de reharmonização. Então, quem tem vontade de aprender a fazer melhor uma sequência de acordes, saber como fazer uma harmonia às vezes simples, ficar um pouco mais sofisticada, tá? Durante 8 semanas eu vou dar uma imersão, a gente vai ter encontros semanais para a gente trabalhar uma harmonização do zero, para você entender qual que é a lógica. Qual que é a lógica que o Tom Jobim usava? Qual que é a lógica que o Ginga usa? Qual que é a lógica que... Enfim, todo mundo que mexe com harmonia pensa, tá? Óbvio que, né, eu não vou ensinar o jeito que eles fazem, mas eu sistematizei, tá? O que eu chamo de escada da pesquisa harmônica, que é o que a gente vai trabalhar nessas semanas. Então só vai ter acesso a isso quem entrar nessas semanas aí, né? Quer dizer, nesse tempo de inscrição. E além disso, você vai ganhar uma masterclass. Nessa masterclass, além de você poder conhecer um pouco da minha história, entender mais a fundo da minha metodologia, você vai sair com um plano de... Vamos lá, voltando. Agora eu vou finalizar porque a bateria do meu celular está acabando. Você vai sair dessa live com um plano de estudos musical que vai alavancar a sua vida musical como você nunca pensou antes, tá? Foi o que eu fiz para mim. Eu utilizei esse sistema que eu vou ensinar nessa aula, né? E a minha vida musical fez assim, ó. Foi com base, não foi tirei coisa da minha cabeça, não, foi com base no sistema de desenvolvimento cognitivo, né? O referencial teórico é a teoria de desenvolvimento cognitivo do Vygotsky, que foi aplicado pelo Swanwick depois. Enfim, só cara cabeçudo e vai te ajudar bastante. E essa masterclass ela é gratuita. Para quem fizer a pré-inscrição, vai ser gratuita. Então é só você ir lá no link na minha bio, apertando o botão fazer a sua pré-inscrição, tá? Que você vai ter todos esses benefícios aí. Beleza, gente? Então é isso. Eu acho que não temos mais perguntas, né? Acho que não temos mais perguntas. Entre os acordes consonantes e dissonâncias existe um neutro. Tá. Entendi o que você quis dizer. Vou responder essa pergunta já encerrando a live, tá? Não existe acorde neutro. Ou o acorde ele é de tensão, ou ele é de repouso, ou ele é de desenvolvimento, que a gente chama. Talvez seria esse acorde aí, tá? Porque ele não é nem tensão e ele não é nem repouso. Mas o fato dele não ser nenhuma dessas duas coisas não quer dizer que ele seja neutro. Ou seja, é um acorde que você toca e ele não te dá informação nenhuma. Pelo contrário, o acorde de função subdominante ele é um acorde que faz a música caminhar. A música tonal deve a sua existência a esse tipo de acorde. Mas aí não tem a ver mais com consonância e dissonância, tá? Aí tem a ver com outras coisas que eu vou fazer numa outra aula aqui, quando eu vou falar sobre as funções dos acordes. Beleza? Então é isso, gente. Gratidão.
Tamo junto. Não se esquece de se pré-inscrever para o Mestre da Harmonia lá com R$100 de desconto. Vou abrir as inscrições no dia 13 e amanhã nós estamos aí para mais uma temporada de lives. Beleza? Valeu!